Então, boa noite a todos, a todas que estão participando conosco dessa última aula ao vivo do módulo 6, que trata a respeito da dupla condição. E hoje nós temos aqui como professora convidada a professora Renice Venturini Medeiros, que é a professora do módulo 6 do curso de aperfeiçoamento em atendimento educacional especializado para o aluno, para o estudante com altas habilidades de superdotação. Eu sou a professora Tatiane Negrini, sou coordenadora do curso, e hoje vou estar nessa noite, mediando, junto com a professora Ronice, esse momento junto com vocês. Nós agradecemos imensamente a participação de todos que estão conseguindo hoje acompanhar esse momento da nossa aula. Nós sabemos o quanto é importante esse momento e sempre acreditamos, né, no potencial que esses momentos têm para discussão, para estudo, para debates, né? E é tão bom quando nós podemos ouvir o professor, né? Ele se aproxima muito mais de nós a partir do material que já foi, né, lido, que nós esperamos que vocês já tenham tido acesso, né, a todo o material pelo Moodle, e agora ouvir a professora Ronice também poder fazer algumas perguntas. Eu vou só fazer minha autodescrição também. Então, sou a professora Tatiane, sou uma mulher de pele clara, de olhos verdes, de cabelos lisos na altura do ombro, mais ou menos. Estou usando hoje uma roupa, né, de lã amarela em tom de mostarda e uma manta em tons de cinza e preto. E uso um leve batom em tom de rosa. Então, esqueci do enquadramento, né? Então, mais um detalhe. Estou nesse momento na minha sala, né? Aqui no meu escritório. Ao fundo, né, no enquadramento, aparece uma parede branca e uma parte de um arco de uma porta em tons de marrom. Então, neste momento, passamos, então, a palavra para a professora Ronice. Ronice, nós agradecemos muito a tua disponibilidade por estar, né, acompanhando o nosso curso, se disponibilizando a trabalhar conosco como professora, e agradecemos este momento também de compartilhamento dos teus conhecimentos com todo esse grupo que está nos acompanhando aqui. Desejamos uma ótima aula a todos e salientamos que perguntas podem ser colocadas no chat e ao final do nosso encontro vão ser respondidas então pela professora Ronice. Ronice, está com a palavra então. Obrigada, professora Tatiane. Boa noite a todos e todas. De antemão, né, neste primeiro momento, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de 31 anos, branca e de pele clara. Tenho cabelo castanho, liso e na altura do ombro. Tenho olhos verdes. Estou usando óculos de grau com armação verde escura. Uso brinco pequeno, com detalhes dourados e pedras pretas. Estou usando uma blusa preta e um casaco preto. Atrás de mim, um armário de 2 portas marrom. Ao lado, uma estante com livros. E ao fundo, paredes cinzas. Como vai ficar gravado, eu também vou fazer uma breve descrição da tela, né? É uma tela retangular, de uma sala no Google Meet, com vários quadrantes. Na minha tela aparecem 16 quadrantes, né? Mas talvez na gravação apareçam mais. Em cada quadrante tem o vídeo ao vivo dos participantes ou o ícone de cada participante, indicando aqueles que estão com câmera fechada. E também, com exceção do meu microfone ou da pessoa que está falando, os demais microfones estão fechados. Sinalizo também que quando eu colocar a apresentação, eu vou falar, né, que estou apresentando o material e farei uma breve descrição do material que está sendo apresentado na tela. Feito isso, agora sim, né, boa noite a todos e todas cursistas, as colegas tutoras, professora Tatiane Negrini, é um prazer estar com vocês ao longo deste curso.
né, que nós que atuamos na área das altas habilidades de superdotação, ou que somos pessoas com altas habilidades, sabemos da importância de cursos de formação nesta área, que infelizmente no nosso país carece tanto ainda. Então, agradeço o convite de estar ministrando, né, e acompanhando vocês na disciplina, neste módulo da dupla excepcionalidade, ou da dupla condição, ou da dupla necessidade educacional especial, ou de uma outra terminologia que possam estar chamando, porque nós ainda não temos um consenso sobre isso. Então, agora eu vou colocar a apresentação. Informo vocês que, né, eu vou tentar seguir o nosso tempo, né, para que nós possamos encerrar às 20 horas, conforme foi previsto. Fiz uma apresentação sintetizada, já abordando nela algumas dúvidas de alguns cursistas que entraram em contato comigo, né, ou através das suas ou dos seus tutores. E vocês podem ir sinalizando no chat as suas dúvidas, que também vou respondendo ao final da aula. Mas também peço para vocês que, né, quem ainda não leu o material, né, ou quem já leu e vai reler, ou estudar o material complementar, vai assistir o filme para fazer a atividade avaliativa da disciplina, cada tutor, tutora, tem lá no Moodle um fórum, que é um fórum Tira Dúvidas. E eu tenho me organizado para, pelo menos uma vez por semana, acessar esse fórum Tira Dúvidas, quando é alguma dúvida mais urgente que vocês falam, ou pelo WhatsApp com as tutoras, ou naqueles encontros síncronos que vocês têm com as tutoras e tutores, vocês podem repassar para elas, para eles. Eu vou falar, se vocês me permitem, eu vou falar para elas, tá? Porque nós somos, na maioria, tutoras mulheres, né? Não lembro se nós temos tutores homens, me perdoem, né? Então, eu vou falar no feminino. Vocês podem estar ainda pontuando as dúvidas de vocês, que eu acesso o Moodle, eu olho e vou responder tão logo seja possível, tá bom? Então, vou apresentar aqui. Eu peço um segundinho. Agora sim, já está na tela a apresentação. Então, à direita vão ficar alguns quadrantes do Google Meet, né? Eu sigo aparecendo e alguns outros participantes. E à esquerda, então, né, está aberto uma apresentação no PowerPoint. Então, tem o cabeçalho da Universidade Federal de Santa Maria, o curso de atendimento educacional especializado para as altas habilidades de superdotação e o módulo 6, altas habilidades, superdotação, deficiências e transtornos de aprendizagem, interlocuções conceituais acerca da concomitância destes fenômenos. Esses slides, eles têm normalmente os seus fundos coloridos em tons de rosa, alguns com detalhes azul ou amarelo. E aquilo que eu vou estar abordando vão estar aparecendo em tópicos nessa apresentação de slides. Então, quando eu achar que é necessário fazer a leitura de todo o texto, eu vou fazer a leitura de todo o texto. Então, colegas cursistas, quem leu o material, mas já estamos aqui no módulo 6 do curso, vocês devem estar percebendo até agora que a área das altas habilidades de superdotação também é muito marcada por uma série de divergências conceituais, teóricas, e isso também tem um impacto na área da dupla excepcionalidade ou da dupla condição. Mas organizei o material pontuando e trazendo uma breve contextualização desta área, onde a área da dupla excepcionalidade está inserida, sobretudo na área educacional. Então, nós olhamos para esta área numa perspectiva de educação escolar inclusiva. Então, a partir de 2008, quando nós tivemos a implementação da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva de educação inclusiva, que se torna um marco no processo de inclusão escolar,
tendo em vista que ela é a culminância de processos e de lutas e de movimentos históricos pela inclusão de pessoas com deficiências, com autismo e altas habilidades de superdotação, que começou a ganhar uma força muito grande desde o final da década de 80. E isso culmina em 2008. Então, é nesta perspectiva que nós, na área de educação, olhamos para a condição da dupla excepcionalidade. E lembrando também que o público-alvo da educação especial abrange as pessoas com deficiências, com autismo e com altas habilidades de superdotação. Parece que é até redundante a gente ficar falando, né? E a gente precisa toda vez reiterar que a pessoa com altas habilidades de superdotação e também a pessoa com dupla excepcionalidade é sim público-alvo da educação especial. Então, vocês, cursistas, que atuam enquanto profissionais da educação, é preciso que vocês tenham em mente que vocês, sim, serão profissionais capacitados para fazer o processo de identificação e atendimento das pessoas, dos estudantes com altas habilidades de superdotação e também daqueles que vão apresentar a característica da dupla excepcionalidade. Conforme as professoras Suzana Pérez e a professora Soraya, no Brasil, se a gente for considerar uma perspectiva da multidimensionalidade da inteligência, ou seja, bem essa perspectiva do Renzulli, olhando para a inteligência como um fator diverso e que abrange diferentes áreas, como as áreas acadêmicas e também como as áreas produtivo-criativas, a pesquisa apontou que de 5 a 7,5% da população brasileira deve apresentar os indicadores de altas habilidades de superdotação. Esses dados estão dentro das nossas escolas, dentro dos nossos espaços educativos formais. Mas se vocês forem acessar os censos da educação básica e da educação superior, é possível a gente perceber que existe uma oscilação dos dados. Então, em alguns anos a gente tem esses indicadores, né, esses números maiores, em outros anos menores. Isso é um reflexo também dessa divergência conceitual e teórica que reflete na identificação e no atendimento. Então, existe sim essa divergência e essa oscilação dos dados, mas apesar dessa oscilação dos dados, a gente percebe um pequeno quantitativo de estudantes identificados com altas habilidades de superdotação. E sobre a dupla excepcionalidade, né, e a seguir a gente vai estar falando um pouquinho dessa questão conceitual e terminológica, não há como incluir no censo escolar ou da educação superior a característica dupla excepcionalidade. Então, ou esse aluno ele é incluído como um aluno com altas habilidades, ou ele é incluído como um aluno com deficiência ou com autismo. Então, nós não temos acesso a quantos alunos existem com dupla excepcionalidade. E reforço, né? Existe muita divergência conceitual, teórica, prática, na área das altas habilidades de superdotação e, em função disso, também na área da dupla excepcionalidade. Num segundo momento, é válido nós reforçar, né, então, essas questões de concepções teóricas, né? Então, reforço, não há um consenso e nenhum conceito universal sobre altas habilidades de superdotação e nem de dupla excepcionalidade, tá? E essa falta de consenso e de conceito reflete muito no processo de identificação e no processo de atendimento dessas pessoas. Eu sempre oriento e sugiro que em qualquer área, mas sobretudo na área das altas habilidades de superdotação, que nós possamos tomar o cuidado de alinhar o nosso processo de identificação e o processo de atendimento a um conceito, a uma teoria e a uma terminologia.
Então, se usa altas habilidades / superdotação, tá? Na legislação educacional, né, do Ministério da Educação, se pontua muito a partir da abordagem dos 3 anéis do Renzulli, da concepção da teoria das inteligências múltiplas do Gardner. Então, eu, como professora de educação especial, e agora falando isso, eu lembrei que eu nem me apresentei para vocês. Que indelicadeza, me perdoem. Professora Tatiane Negrini, né? Que gafe essa minha. Mas agora eu vou ter que fazer um parêntese e me apresentar. Tá, gente, me perdoem, é que eu tava assim, ó, tão empolgada para dar aula e para falar sobre dupla excepcionalidade que eu fui falando. E eu abri a câmera aqui, para mim aparecem vários rostinhos conhecidos, aparece a Prof. Tati, aparecem nossas tutoras, né? Aparece ali a Roberta, e eu já estava internalizando que todos e todas vocês me conheciam, né? Tá, então me perdoe a minha indelicadeza, eu vou fazer um parêntese e vou me apresentar para vocês, tá? Mais uma vez, me perdoem. Gente, eu sou a professora Ronise, né? Vou estar ministrando o módulo 6, porque vocês já me viram no vídeo de apresentação, né? Muito brevemente, uma forma muito resumida. Mas acho que assim, algo interessante de pontuar para vocês é que eu sou professora de educação especial, formada pela UFSM, né? Cursei o curso noturno de educação especial, no qual nós temos disciplinas específicas na área das altas habilidades e superdotação. E aí sigo a minha trajetória acadêmica. Agora estou no doutorado em educação, com orientação da professora Silvia Pavão e co-orientação da professora Tatiane Negrini, pesquisando a temática da dupla excepcionalidade ou da dupla condição. Então, vou olhar para pessoas adultas com indicadores de altas habilidades, superdotação e deficiência visual. Eu sou professora da Rede Municipal de Santa Maria, tá? Como professora de educação especial. Sou uma mulher que há pouquíssimo tempo, né, começou a ser identificada na área das altas habilidades e superdotação. E, né, ao final desse processo, sou uma mulher com altas habilidades e superdotação. E aí estou trabalhando no meu reconhecimento desse processo de identificação, que eu achei que era algo mais simples, mas para mim não parece algo tão simples, mas também que faz muito sentido. E também atuo na parte clínica privada, com identificação e atendimento às altas habilidades e superdotação. Então, de uma forma muito resumida, na metade da aula quase, né? Mas então, esta sou eu. E agora eu vou fechar o parêntese e vou retornar para as minhas concepções teóricas sobre as altas habilidades e superdotação. Então, pessoal, assim, né, retomando, esta questão conceitual e essas divergências, elas refletem sim no processo de identificação e no processo de atendimento. E eu oriento que vocês tenham sempre o cuidado na hora de conduzir este processo, de associar ele às concepções teóricas de vocês. Né? Não adianta vocês falarem lá no processo de identificação que vocês seguem uma linha assim da multidimensionalidade da inteligência, da teoria dos 3 anéis, né, da inteligências múltiplas, e vocês terem um olhar muito engessado sobre a inteligência, algo muito quantitativo. Então, teoricamente, vocês vão estar se pautando em uma coisa, mas na prática vocês vão estar se pautando em outra. Então, ter este cuidado de associar a prática pedagógica de vocês na área das altas habilidades e da dupla excepcionalidade com uma perspectiva teórica e metodológica que vocês acreditem ser a melhor, a mais adequada para aquele contexto no qual vocês estão atuando. Como eu estava falando nos materiais do Ministério da Educação sobre as altas habilidades e superdotação, é muito forte a inspiração teórica que vem, então, da teoria dos 3 anéis do Renzulli e da teoria das inteligências múltiplas do Gardner. E quando eu conduzo os meus processos de identificação e de atendimento,
Seja na escola, seja na clínica, eu olho para as altas habilidades e para a dupla excepcionalidade a partir dessas teorias. E também no material, vocês vão perceber que sinalizamos, eu e a professora Priscila, que as altas habilidades de superdotação e a dupla excepcionalidade, compreendemos a partir de uma característica, de uma condição neurodiversa. Mas, assim, o que é a neurodiversidade? Esta terminologia, ela, por muito tempo, ela esteve associada a pessoas com autismo, até porque a pessoa que cunhou esse termo, neurodiversidade, era uma mulher com autismo. Mas, com o passar do tempo, esse termo passou a ser associado muito mais a um movimento. Então, neurodiversidade vai se referir a todas aquelas pessoas que apresentam um funcionamento, um desenvolvimento cerebral diferenciado daquele considerado, entre aspas, padrão, daquele considerado típico. Você já deve ter ouvido desenvolvimento típico e desenvolvimento atípico. Então, neurodiversidade se refere àquelas pessoas que apresentam um funcionamento cerebral diferente do considerado, entre aspas, padrão. E isso é o que vai distinguir as pessoas como qualquer outra característica. Então, uma característica neurodiversa. A pessoa ela apresenta altas habilidades de superdotação. Ela apresenta dupla excepcionalidade. Assim como ela apresenta outras características. De gênero, de etnia, de identidade sexual, de orientação sexual. Esta característica neurodiversa é uma delas. E, como pontua Ribeiro, ela vai nos dizer que as altas habilidades de superdotação, elas também devem ser consideradas uma condição neurodiversa, porque esses sujeitos, com esses indicadores, eles apresentam um funcionamento cerebral diferente de pessoas que não têm os indicadores de altas habilidades de superdotação. Bom, trazendo todo esse contexto geral, porque para mim me pareceu importante retomar algumas questões para vocês, trago essas questões. Dupla excepcionalidade, dupla condição, dupla necessidade educacional especial. Qual o termo que nós devemos usar? Bom, eu, Ronise, não tenho uma resposta para vocês. Não tenho uma orientação específica para vocês. Aqui, neste módulo, neste momento, escolhi usar dupla excepcionalidade, considerando a universalidade deste termo. No entanto, eu preciso dizer para vocês que desses 3 termos que eu trouxe aqui para vocês, nenhum deles me agrada. Tá? Eu não consegui encontrar ainda, a professora Tatiane sabe muito bem, um termo com o qual eu me sinta à vontade para definir esse grupo. Mas considerando essa universalidade, porque na comunidade científica internacional o termo dupla excepcionalidade ele é muito forte, tá? Vou estar usando e me referindo durante esta aula este termo. Oriento que vocês, ao estudarem de uma forma mais profunda esta temática, vocês vão ter, sim, a capacidade de escolher qual terminologia vocês concordam e vão se embasar teoricamente para se pautar nessa definição. Então, no momento, eu vou estar falando dupla excepcionalidade, mas vocês vão encontrar dupla condição, dupla necessidade especial, dupla necessidade educacional especial, e vocês podem considerar elas como sinônimos, certo?
Mas, afinal, o que é a dupla excepcionalidade? Assim como as altas habilidades, que já é polêmico, tem toda essa divergência conceitual, eu posso falar para vocês que a área da dupla excepcionalidade, isso é ainda muito mais intenso. Então, é um campo que ele é polêmico, que ele é vulnerável, né? Nós não temos, de fato, um consenso, tá, entre esses pesquisadores da área, seja na parte terminológica. E outra questão que se torna difícil é que nós temos poucas pesquisas e publicações sobre a temática, especialmente no Brasil. Então, na comunidade científica internacional, nós temos maiores produções, tá? No Brasil, o termo dupla excepcionalidade foi traduzido, numa tradução literal ao da língua inglesa, tá? Ao mesmo tempo, o termo excepcional no Brasil, ele foi, dá para dizer que assim, ó, quase que abolido, né? Porque muito tempo ele foi utilizado para ser, enquanto uma definição de pessoas com deficiência. E ao longo do tempo, ele foi adquirindo um caráter muito pejorativo e foi caindo em desuso. Então, nós praticamente não ouvimos falar o termo excepcional, né? Assim como o especial. Né? Hoje a gente já fala assim, pessoa com deficiência, pessoa com autismo. Então, por conta deste caráter assim de desuso ou um pouco mais pejorativo desta palavra, algumas pessoas têm compreendido que o termo dupla necessidade especial ou dupla condição, ele é o mais adequado. Mas também tem autores que vão usar dupla excepcionalidade como uma tradução literal, o da língua inglesa. Mas reforço, pessoal, nós temos pouquíssimas publicações, né? No Brasil tem poucas pesquisas. Em âmbito internacional, existe um número maior de publicações, mas não é tão grande. Tá? Então, é algo que precisa ser ainda muito estudado. E eu trouxe aqui duas definições mais recentes. A da Rocha, que vai falar, então, que a dupla excepcionalidade é quando existe processos diferenciados de desenvolvimento incompatíveis com as características de altas habilidades, expressos por coexistência do fenômeno superdotação e outra condição emocional ou comportamental que interfere no desempenho e na performance do indivíduo superdotado. Já Tatiane Nakano, ela vai definir a dupla excepcionalidade como uma combinação entre potencial elevado em alguma área associado a possíveis desordens comportamentais e emocionais. Bom, eu organizei aqui uma imagem, um esqueminha, me inspirando nos Três Anéis do Renzulli, para ver se conseguiria exemplificar para vocês. Basicamente, a dupla excepcionalidade, ela vai ser uma pessoa que apresenta os indicadores de altas habilidades de superdotação associadas a uma outra condição neurodiversa, ou seja, a uma deficiência, qualquer que seja, visual, auditiva, física, intelectual, a um transtorno, pode ser de aprendizagem, pode ser emocional, pode ser comportamental. Então, pode ser uma dislexia, um TDAH, um autismo, um transtorno de ansiedade generalizada, há algum déficit. Então, existem alguns manuais, né, que trazem déficit cognitivo, né? Nós entendemos aqui como uma deficiência intelectual. Então, é a mesma pessoa. Então, eu vou fazer a descrição desse esquema que eu fiz. Então, nós temos dois círculos que formam uma intersecção. À direita, um círculo com um tom de rosa e ao centro, numa cor marsala, a abreviação de altas habilidades de superdotação.
À esquerda, um círculo azul claro, com um texto em azul escrito: deficiência, transtorno, déficit, etc. E ao centro deles, na intersecção, a intersecção tem um tom de rosa claro, com um texto em roxo: dupla excepcionalidade. Então, pessoal, assim, eu vou frisar bem aqui, porque foram quase todas as dúvidas que surgiram foram em torno do conceito da dupla excepcionalidade. Então, você vai ter uma pessoa e essa mesma pessoa vai ter duas ou mais características neurodiversas. Uma dessa característica vai ser as altas habilidades de superdotação. Toda pessoa com altas habilidades de superdotação tem dupla excepcionalidade? Não, só se ela tiver alguma deficiência, ou algum transtorno, ou algum déficit associado às altas habilidades de superdotação. Então, eu conheci uma menina e falando sobre dupla excepcionalidade, ela me disse: eu tenho tripla. Porque ela é uma menina, ela tem altas habilidades, autismo e TDAH. Então, sim, ela é uma mulher com dupla excepcionalidade. Porque ela tem altas habilidades, mais autismo e TDAH. Na escola, eu tenho um aluno com baixa visão, deficiência visual. E ele apresenta vários indicadores de altas habilidades de superdotação. Eu estou fazendo o processo de identificação dele. Então, provavelmente, ele é um aluno com dupla excepcionalidade, porque ele apresenta uma deficiência visual associada a altas habilidades de superdotação. Eu vou me usar como exemplo. Eu sou uma mulher que está passando por um processo de identificação de altas habilidades. A profissional que me acompanha já me sinalizou: sim, Ronise, tu é uma mulher com altas habilidades de superdotação. Mas eu também tenho uma característica de transtorno de ansiedade generalizado. Então, sim, eu, Ronise, sou uma mulher com dupla excepcionalidade, porque eu tenho as altas habilidades associadas a um transtorno de ansiedade generalizado. Depois eu vou ver o chat, tá? Não sei se ficou claro para vocês, porque eu não consigo ver todo mundo na tela, tá? Mas, de uma forma muito simplória, tá? Esse é o conceito da dupla excepcionalidade. Sempre as altas habilidades associadas ou a uma deficiência, ou a um transtorno, ou a um déficit. E lembrando que, às vezes, como essa menina que falava, né, me disse: eu tenho uma, entre aspas, tripla excepcionalidade, porque eu tenho, entre aspas, um combo. Eu tenho altas habilidades e autismo e TDAH. E, pessoal, diante disso, nós temos uma variedade de possibilidades muito grande. Se a gente for considerar todas as deficiências, todos os transtornos, déficits, síndromes que possam existir, o processo de identificação e atendimento, mas sobretudo o processo de identificação, ele é extremamente complexo. Então, se tem que ter um olhar muito cuidadoso para fazer uma diferenciação, né, do que é uma característica daquele sujeito enquanto condição neurodiversa que ele possa ter. E o que é das altas habilidades de superdotação? Eu comumente ouço pessoas falarem que
toda pessoa com autismo tem altas habilidades de superdotação. Não. Uma coisa é o autismo, outra coisa são as altas habilidades, e uma outra coisa é uma pessoa com autismo e altas habilidades. Sim, eles podem ser concomitantes, mas nem sempre. Porque no autismo, por exemplo, uma coisa que eu percebo que algumas pessoas confundem é o hiperfoco como se fosse uma habilidade acima da média. Então, eu vou trazer muitos exemplos da escola. Eu tenho um aluno com altas habilidades, eu tenho um aluno com autismo, que ele tem um hiperfoco no desenho da Ladybug. Então, ele sabe tudo sobre Ladybug. Ele estuda tudo sobre Ladybug. Ele constrói tudo da Ladybug. Mas é só sobre a Ladybug. Ele não generaliza. Ele não consegue ir além da Ladybug. Então, ele tem produções incríveis, como hiperfoco na Ladybug. Então, quando a gente vai olhar, claro que eu olho para ele com muito cuidado. Mas eu já não posso, num primeiro momento, dizer, ele tem dupla excepcionalidade. Porque eu tenho que ter um olhar muito cuidadoso. O que são características do autismo, o que é um hiperfoco e o que é característica de altas habilidades, superdotação. Mas o que eu acho interessante deste módulo é vocês terem em mente de que pessoas que apresentam características neurodiversas, então, pessoas que têm deficiências, pessoas que têm transtornos, pessoas que têm déficits, pessoas que têm síndromes, podem também ter altas habilidades de superdotação. Sim, nós podemos ter um aluno com deficiência intelectual e altas habilidades de superdotação. Uma coisa não anula a outra. Certo? Isso eu acho que é bem importante que fique marcado para vocês, tá? Em função da complexidade que exige, né, esse processo de identificação e de atendimento, também é muito comum que essas pessoas, esses estudantes, fiquem invisíveis. Que a deficiência, o transtorno, o déficit, camufle as altas habilidades de superdotação. Porque se tem muito forte esse mito que ou tu tem uma coisa ou tu tem a outra. E, infelizmente, isso é muito comum ainda, né? De que a potencialidade e a dificuldade são fatores excludentes, de como se só observassem os comportamentos, entre aspas, positivos das altas habilidades de superdotação, né? E se aquela pessoa que tem uma dificuldade não pudesse apresentar uma potencialidade. Mas isso, pessoal, assim, é um mito. Tá? Não são características excludentes. A mesma pessoa pode ter, sim, dificuldades de aprendizagem que são frutos, então, da sua deficiência, do seu transtorno e, ao mesmo tempo, ter altas habilidades de superdotação. Bom, alguns tipos de manifestação das altas habilidades de superdotação. Eu trouxe esse quadro e eu tirei aqui um print do quadro que está no material didático de vocês, que está na página 9. Porque alguns colegas, agora eu trouxe ele aqui, ficou melhor, ficaram com dúvidas. Né? Uma colega questionou, mas todos os meus, né, quase, não é nesse, o outro quadro, tá? Que trouxe, mas quase todos os meus alunos com altas habilidades têm aquelas características, né? De autopercepção, de relação com professores, né? Porque são muito comuns e também vão apresentar as pessoas com dupla excepcionalidade. Mas aqui, pessoal, esse material, eu até separei aqui para vocês, eu vou mostrar aqui na tela, que é o livro Dupla Excepcionalidade, então estou segurando o livro Dupla Excepcionalidade, Altas habilidades de superdotação nos transtornos neuropsiquiátricos e deficiências, organizado pela professora, né, pela Tatiane de Cássia Nakano e por Raoni Jandé Roama Alves.
é um material muito bom. Sugiro para vocês, se vocês querem estudar mais sobre dupla excepcionalidade, que vocês tenham esse material. Ela tem um compilado muito grande, assim, não muito grande, tem um compilado muito bom de artigos neste material e vai dar um bom suporte para vocês. E aqui a professora Tatiane, eu não sei porque eu falo professora Tatiane Nakano, mas é que eu acho que ela é até psicóloga, né? Mas também eu, né, ou acompanho ela em lives e eu fico falando professora Tatiane Nakano, né? Mas a Tatiane, ela faz uma revisão da literatura e ela apresenta, pautada em 2 grandes autores, podemos dizer assim, tipos de manifestação da dupla excepcionalidade, tá? Tá na página 9 do material complementar de vocês. E ela traz 3 grandes grupos, com base no primeiro autor, e 3 grandes grupos com base no segundo autor. Sim, vou colocar a apresentação no Moodle, tá bom? Aqui ficou bem ruim, mas lembrando, tá na página 9 de vocês. Então, no primeiro grupo, se destacam aquelas pessoas que apresentam uma alta capacidade linguística, tá, nos níveis mais iniciais de ensino, e conforme se avança o processo de escolarização, e vão se avançando as exigências, essa potencialidade na área de linguagem vai ficando menos evidente e as dificuldades de aprendizagem vão ficando mais evidentes. Num segundo grupo, se tem aquelas crianças que se percebem as dificuldades muito precocemente e essas dificuldades acabam mascarando as suas potencialidades, os seus talentos. Então, você olha num primeiro momento para a dificuldade, né? E não tanto para o potencial. E um terceiro grupo, que seriam aquelas crianças, aquelas pessoas que os talentos, a potencialidade ou as altas habilidades de superdotação mascaram as dificuldades, fazendo com que talvez essas dificuldades, então um possível transtorno, uma possível deficiência, um possível déficit, nunca sejam identificadas. Então, aqui 3 grandes grupos. Que num primeiro momento se observa um potencial, mas os níveis de exigências vão aumentando e se percebe depois mais um nível de dificuldade, ou eles se anulam, tá? Num segundo grupo que se percebe sempre, desde sempre, a dificuldade e não a potencialidade. E num terceiro grupo, aqueles que se percebem muito mais a potencialidade ou as altas habilidades de superdotação e não se percebe as dificuldades. E com base, então, no outro autor que ela traz, vocês vão perceber que é bem parecido, tá? Se tem no primeiro grupo aquelas pessoas que tentam uma deficiência ou um transtorno que não são identificados. Então, se tem uma pessoa com altas habilidades de superdotação que deveria ter uma deficiência ou um transtorno, mas que não é identificado, e se coloca essa característica dessa dificuldade como algo específico das altas habilidades, por exemplo, não é um TDAH, é uma baixa motivação com a escola, então faz com que ele fique muito inquieto, muito agitado. Isso, gente, assim, ó, um quadro comparativo muito compilado e muito sintetizado, tá? Num segundo momento, se tem uma deficiência que ela é identificada, mas o potencial, esse talento, entre aspas, fica ofuscado. Então, ele acaba ficando, você olha para a dificuldade, não se olha para o potencial. Então, as altas habilidades acabam não sendo identificados. E o maior dos 3 grupos que a autora acaba reforçando. Normalmente, quando essas pessoas têm a dificuldade e o potencial, eles se anulam. Então, a pessoa tem altas habilidades de superdotação e associado a isso tem um transtorno, uma deficiência, e
essas características se anulam e esse sujeito não é identificado nem por um nem por outro. Então, esses são 3 grandes grupos com base em dois autores, mas que são muito comuns. Ou se tem, fazendo um resumo ainda maior, casos que essas características são anuladas, casos que se olha somente para a dificuldade, então vai ser identificado pela deficiência, pelo transtorno, ou casos que se é identificado pelas altas habilidades de superdotação e não pelas outras características. E eu vi que o meu horário já está apertado, né? Bom, pessoal, aqui foi a dúvida da colega. Prof. Ronice, Oi. Se você puder concluir em torno de 5 minutos, para que a gente possa abrir para algumas perguntas que já foram surgindo, tá? Vou sim, Prof. Tati. Eu acho que agora eu tenho um slide com as referências e com a orientação do trabalho. Aqui, pessoal, foi uma dúvida de uma das colegas. Algumas características de pessoas que apresentam a dupla excepcionalidade. E a colega perguntou, mas quase todos os meus alunos com altas habilidades apresentam essas características. Então, eles são pessoas com dupla excepcionalidade? Não sei. Se eles estiverem associados a uma deficiência ou algum transtorno, sim. Claro que quase todos os alunos vão ter quase todas as pessoas com altas habilidades de superdotação vão ter algumas dessas características. Porque elas são comuns também a pessoas com dupla excepcionalidade. Tá? Então, assim, é muito comum características relacionadas à autopercepção. Pessoal, isso está tudo no nosso material, tá? De uma forma bem mais detalhada. Então, é comum se ter assim, um baixo conceito acadêmico, uma falta de confiança, uma baixa motivação, baixa autoestima, uma autoexpectativa, às vezes, muito irrealistas. A própria relação com os pares, às vezes se tem uma preferência por isolamento, ou prefere trabalhar sozinho, imaturidade emocional ou social, às vezes dificuldade de interação, comportamento mais agressivo. Na área educacional, às vezes não entrega as tarefas, ou entrega atrasado, ou entrega incompleta. Se tem desmotivação, às vezes pode ter perfeccionismo, ter baixa concentração, tá? Então, são algumas das características de pessoas que também apresentam a dupla excepcionalidade. E eu reforço, pessoal, aqui também a importância de uma avaliação ampla, detalhada e contextualizada. Não é, né, vocês já, né, os professores e demais colegas devem ter reforçado. O processo de identificação na área das altas habilidades de superdotação, ele é um processo demorado, ele deve ser contextualizado, não é algo que é feito assim de uma hora para outra. E na área da dupla excepcionalidade, esse cuidado deve ser redobrado, tá? Porque não existe um padrão no processo de identificação. Embora, né, eu sei que o pessoal estava pedindo, tá, mas que material que a gente usa para fazer a identificação? O material que se usa para fazer a identificação na área das altas habilidades de superdotação. A gente não tem um material específico para identificar altas habilidades em pessoa cega, para identificar altas habilidades no autismo, para identificar altas habilidades no TDAH. Não tem. É o mesmo material que se usa para identificar altas habilidades de superdotação. Só que, vou usar lá o meu exemplo do meu aluno com baixa visão. Eu tenho que considerar, né, a minha suspeita de que ele apresenta altas habilidades de superdotação. Eu tenho 95% de certeza, né, a minha hipótese. Eu não posso comparar ele com os demais colegas da mesma idade, porque os demais colegas da mesma idade não têm deficiência visual. Eu tenho que olhar para o meu aluno enquanto um adolescente com deficiência visual e conhecer as
características do desenvolvimento e da aprendizagem de adolescentes com deficiência visual. E a partir disso, eu olhar para as altas habilidades de superdotação. Tá? Porque ele não tem um desenvolvimento típico. Do mesmo jeito, eu vou investigar altas habilidades de superdotação em uma pessoa com autismo. Eu tenho que considerar essa característica do autismo. Eu tenho que estudar de forma profunda o desenvolvimento e a aprendizagem das pessoas com autismo, ver os materiais que eu tenho sobre altas habilidades de superdotação, fazer esse processo de identificação e estudar muito sobre aquele caso. Porque ele tem uma especificidade do desenvolvimento e da aprendizagem, que é o autismo. Tá? Ele já tem essa outra característica neurodiversa. Tá? E algo que é bem importante também, então, se ter esse olhar muito cuidadoso no processo de identificação, tá? Que é complexo, sim. E no atendimento, o atendimento tem que olhar para as 2 ou para as 3 questões. A gente não pode atender só as altas habilidades e esquecer as outras características neurodiversas. Então, você tem que encontrar um equilíbrio nesse atendimento, que seja para minimizar e superar essas dificuldades que já existem e estimular os potenciais. Eu vou usar muito esse meu aluno como exemplo. Ele quer estudar, né, sobre os streamers. Não sei nem pronunciar, mas eu sei que o meu professor de inglês está por aí e ele vai, né, chorar enquanto eu falar. Ai, eu nem sabia o que era isso. Então, meu aluno me deu uma aula sobre tudo que era isso, né? E ele me disse, Prof. Ronise, eu quero aprender a abrir canal no YouTube, gravar vídeo, editar vídeo, fazer fundo disso, fazer fundo daquilo. Ok, vou estar estimulando o potencial e a área de interesse dele, mas eu não posso esquecer que ele tem uma baixa visão. Então, associado à área de interesse, eu vou estar trabalhando recursos de acessibilidade para baixa visão no computador. Então, é achar um equilíbrio nesse atendimento. É complexo, tá? Não vou estar aqui mentindo para vocês. Vou fazer uma breve explicação sobre a atividade avaliativa e daí vou responder as perguntas de vocês. Eu sei que vocês estão no final do curso, 6º módulo, né? Já estão prontos para ir para o trabalho final, que está bem puxado, mas tentei fazer uma atividades avaliativas que fossem mais acessíveis para vocês. Então, a primeira atividade é após, né, você já está em andamento, já está aberto, vocês vão fazer a leitura do material didático e peço que vocês postem as suas percepções, né, tem ali umas questões norteadoras, lá num fórum interativo. Gente, lembrando, é fórum interativo, tá? Então, eu orientei as colegas tutoras que vocês não ficassem abrindo novos tópicos. Elas vão abrir um tópico lá e vocês vão clicar sempre em responder para que vocês possam ir interagindo entre si, para que vocês possam ler o comentário do colega anterior, pensar sobre ele, pensar sobre o material da disciplina, colocar o comentário para vocês, para que quando nós formos abrir, a gente consiga ver toda a interação de vocês nesse fórum. E ali vocês possam, deixa eu ver se eu abrir aqui, colocar assim, algumas questões. Bom, vocês já conheciam o termo dupla excepcionalidade? Vocês já tiveram algum aluno com essa característica? O que vocês têm compreendido sobre o conceito de altas habilidades, o conceito de dupla excepcionalidade a partir da leitura, a partir da nossa aula de hoje? Que vocês possam, então, estar escrevendo sobre isso ali no fórum. A segunda atividade, eu fiquei pensando como que a gente poderia pensar essa característica. Então, né, bom, a gente não tem um estudo de caso nem nada, então fiz uso deste filme, tá, que eu sugiro que vocês assistam, que é O Meu Pé Esquerdo. O protagonista do filme, tá, ele apresenta
dupla excepcionalidade, tá? Então, ele é uma pessoa que ele tem uma deficiência física e apresenta indicadores de altas habilidades de superdotação. Então, eu peço que vocês olhem, assistam ao filme e depois no fórum, tendo em vista o material que vocês estudaram neste módulo, como aquilo que vocês estudaram ao longo do curso, eu quero que vocês relatem se vocês conseguiram perceber que ele apresenta dupla excepcionalidade e quais os indicadores de altas habilidades que ele apresenta. Ele apresenta os indicadores em tais áreas da inteligência. Quais são os traços que compõem as altas habilidades desse sujeito, desse protagonista? Tá? Em quais áreas ele apresenta habilidade acima da média? Vocês percebem o envolvimento com a tarefa quando? Vocês percebem a criatividade quando? Tá? Vou dizer, gente, assim, ó, quem já assistiu, quem não assistiu, fica bem claro essas características, tá? Assim, ó, em minha defesa, eu escolhi um filme bem fácil para vocês, fica bem evidente, vai ficar bem tranquilo de vocês verem. Aqui tem as minhas referências da aula de hoje. Eu vou estar interrompendo o compartilhamento. Vou reforçar aqui que esse material as tutoras vão postar para vocês lá no Moodle, tá bom? Prof. Tati, que temos de pergunta? Então, obrigada, professora Ronice, pela explanação. Eu fiquei com pena de interromper, né? Porque a fala estava fluindo tanto, eu disse, vamos deixar a professora. Bom, não tivemos muitas perguntas, mas aquelas que tiveram, elas foram corroborando. Na verdade, tivemos várias afirmações ali que corroboravam com o que você estava trazendo. Vários exemplos de alunos com condição, né, professora Ronice, de dupla condição ou 3 condições associadas, conforme você ia falando. Mas eu vou pontuar num bloco, né, perguntas mais específicas que eu entendo que até você já abordou, mas se quiser só resgatar e finalizar. A primeira delas, né, o bloco, se refere à condição das altas habilidades associadas ao autismo, né, que pelo visto me parece que é uma dúvida bastante frequente, quando que essa condição ela é associada e qual a diferença, né? Então, tivemos mais do que uma posição ali de colegas, né, questionando qual que é a diferença da síndrome de Asperger e da dupla condição, né? Ou como que esse aluno pode ser identificado. E também a respeito dos testes, que eu acho que você já respondeu, você já falou agora também a respeito disso, né? Que não existe teste específico, mas talvez só reforçar. Então, uma é a respeito dessa dupla condição, né? E também, que eu entendo que você já falou, mas se quiser reforçar, para o caso do censo, como podemos fazer, né? Que você também já abordou, mas eu acho que nessa mesma questão, né, dessa dupla condição específica ou em outras, o que fazer no caso da dupla condição, no censo escolar. E aí depois só tem mais 2 perguntas que eu vou deixar no segundo bloco. Bom, vou responder da última. No caso do censo, sinto informar para vocês que não sei como fazemos. A professora Tatiane está aqui, uma pesquisadora há mais tempo na área das altas habilidades do que eu. Vejo o Prof. Tati assim, como um grande problema. E, sinceramente, eu não sei como nós podemos fazer. Não sei como estão os movimentos para... É necessário se trabalhar, e eu acredito que se está sendo trabalhado nisso, para, primeira coisa, inserção dessa categoria no censo, tá? Não temos. Até onde eu sei também, né, professora Ronice, também nós temos essa especificidade das áreas, né? Então, o aluno é caracterizado dentro das deficiências, né? Do transtorno do espectro autista, das altas habilidades, mas ainda não da dupla condição, né? Mas eu acho que é importante, né, prof,
Ronice, de destacar que esse aluno seja indicado, né? Mesmo por uma ou por outra, pelo menos, né? Que se tenha indicação desse aluno, porque isso também às vezes não acontece, né? Às vezes dá dúvida e ainda em razão das altas habilidades ele não vai para o censo. Então, que a gente não deixe de colocar. E que a instituição tenha registro, né? Eu acho que o mais importante também, que a instituição tenha registro de que está fazendo esse atendimento pela dupla condição. Mas, realmente, é uma problemática que nós temos na área ainda. Isso que a professora Tatiane falou, vou reforçar também. Insiram no censo. Tá? Até porque a gente tem uma questão, né? O nosso grande problema, tá, é não ter a categoria. O segundo grande problema é se ele apresentar, além das altas habilidades, deficiência ou autismo. Que daí a gente vai ficar pensando, ou coloco autismo, ou coloco altas habilidades, ou coloco deficiência, ou altas habilidades. Mas ele pode ter TDAH, dislexia, que não é uma categoria do censo, porque não é público-alvo, e altas habilidades. E aí vocês vão lá e colocam altas habilidades. Não sei, deve ter dado um nó na cabeça de vocês, né? Porque no censo escolar, da educação básica e educação superior, só tem as características público-alvo da educação especial, né? Uma colega perguntou aqui no chat, se insere como deficiência múltipla? Não, porque não é uma deficiência múltipla. Uma deficiência múltipla é se a pessoa tiver, por exemplo, uma deficiência física e intelectual. Uma deficiência visual e deficiência física. Daí sim é uma deficiência múltipla. E insiram no censo alguma forma, tá? Ou altas habilidades, ou deficiência, ou autismo, mesmo tendo dupla excepcionalidade, tá? Se for alguma outra característica neurodiversa, marca altas habilidades de superdotação, porque isso tem a função, assim, né? Também tem um impacto a nível de recurso financeiro para a escola, não deixem de inserir, tá? Porque é uma problemática maior. Sobre o processo de avaliação, eu vi que vocês tiveram uma disciplina específica sobre o processo de identificação. Vou pegar aqui um livrinho para sugerir para vocês, tá? Se vocês me dão licença, um segundinho. Eu imagino que quem deu a disciplina de identificação deve ter sido a professora Nara, né? Então, ela deve ter sugerido para vocês este livro. Estou mostrando na tela, né? O livrinho de capa preta, que se chama Manual de Identificação de Altas Habilidades / Superdotação. Tá? Sugiro que vocês, né, tenham esse livro, se apropriem desses instrumentos, e que vocês leiam e estudem o processo de identificação pela provisão. A professora Nara, com certeza, abordou esse processo de identificação com vocês. Eu sei que 4 semanas não é o suficiente para vocês se apropriarem do processo de identificação, né, gente? Isso aqui é um curso de capacitação. É para dar um norte para você sobre o processo de identificação e a gente faz um compilado, uma síntese muito grande do material que tem. Mas eu sugiro e oriento que vocês estudem sobre o processo de identificação. Reforço, não tem um processo de identificação específico para dupla excepcionalidade. Então, o que é importante vocês terem em mente que as altas habilidades de superdotação podem, sim, estar presentes em pessoas com deficiências, com transtornos, com síndromes e com déficits, que uma coisa não anula a outra. E é interessante, né, professora Ronice, falar também, eu acho, nessa perspectiva que você abordou, de que também, numa disciplina não se tem como trabalhar, né, todos os materiais disponíveis para o processo de identificação. Foi sugerido aqui um processo,
né, um material, esse livro que a professora Ronice colocou, que é o que a professora Nara sugeriu, além de outros, né, que vocês tiveram acesso durante o módulo, mas que está ligado ao referencial teórico também que vem sendo abordado aqui no curso, né? Mas, claro que existe uma gama de materiais, não tão grandes, talvez, quanto a essa, né? Mas, assim, alguns materiais. E a gente está orientando vocês aqui, pelo menos, entendendo o referencial teórico e um processo que possa ser realizado. Então, aprofundem, vão atrás de leituras, né? Porque é essa leitura de vocês, esse aprofundamento, que vai dar o subsídio para se apropriar realmente de todo esse processo. E, indo para outra questão de altas habilidades e síndrome de Asperger e autismo, assim como a professora Tati disse, e no fim a gente acaba tendo uma aula, um encontro, que a gente vai ter, fico falando para vocês, se aprofundem, leiam. Mas é que não existe um outro caminho, pessoal, tá? Então, infelizmente, seria muito mais fácil se eu tivesse, assim, claro que na área da dupla excepcionalidade, grande parte das pesquisas falam sobre altas habilidades e autismo e altas habilidades e TDAH. Então, se vocês colocarem no Google Acadêmico, tá, dupla excepcionalidade, tá, vocês vão ter essas pesquisas. Se vocês colocarem altas habilidades e autismo, vocês vão encontrar bastante não, mas vocês vão encontrar material. E material bom, que vai trazer assim, características que são do autismo e características que são das altas habilidades, superdotação. Mas tenham em mente, não é porque tem autismo que obrigatoriamente tem altas habilidades, superdotação. E eu acho que de todas as características, a gente tem que ter um cuidado muito para essa questão do hiperfoco no autismo, tá? Eu não estudo o autismo com uma profundidade muito grande. Claro que eu tenho esses alunos, tá? Estudo para dar conta do atendimento deles, mas a gente tem que ter o cuidado do que é hiperfoco. E daí, se a gente for pensar na teoria dos 3 anéis do Renzulli, ali vai ficar bem evidente a questão da criatividade e da própria habilidade acima da média, porque às vezes o hiperfoco é naquilo. Aí é dinossauro, é países, tá? É ladybug, mas é pontualmente naquilo, tá? Nas outras áreas, né, no geral, tem um desenvolvimento, um processo de aprendizagem típico, tá? Típico, né, considerando as altas habilidades. Prof. Tatiane. Obrigada, Ronice. Vou dar uma olhada aqui nas minhas outras questões para ver se eu já não abrangi elas, tá? Ok. Então, assim, agora são 2 perguntas também. Na verdade, são posicionamentos, né? Onde a Magda, ela fala assim, um aluno que apresentou várias características de altas habilidades e por desconhecimento do professor e da família, vem usando há vários anos medicação para acalmá-lo. Tem como reverter esse quadro? Então, eu acho que talvez essa relação, né, das altas habilidades, né, com a medicação, né, talvez possa ser abordada. E a outra é da Rosilene, que foi a primeira pergunta, ela traz também um relato. Tenho alunos com TEA com habilidades superiores, principalmente no desenho e na linguagem, com interesses específicos como filosofia, história e teologia. A escola, bem como os pais, não acreditam na possibilidade de altas habilidades. Ainda é pouco discutido e conhecido sobre a dupla condição. Criei um grupo de possíveis alunos com dupla condição para trabalhar habilidades de desenho e socialização entre eles. Você acha que estou fazendo correto juntá-los em um único atendimento? Então, acho que são 2 questões, né? Uma delas mais prática também. E eu acho que só vou trazer na mesma bloco, Ronice, vocês podem responder junto, se memória visual e memória auditiva são consideradas altas habilidades, superdotação. Sobre a questão ali de atender os alunos em grupo.
E essa dificuldade de se perceber o potencial, as altas habilidades. Como eu sou professora, né, de educação básica, eu gosto de trazer muitos exemplos da minha prática nas aulas que eu estou ministrando. Uma vez eu atendia um aluno, tá, com autismo leve, e atendi ele por uns 2, 3 anos. E nesse período eu fui percebendo várias características de altas habilidades de superdotação, que não eram um hiperfoco, que não eram características somente do autismo, que eram características de altas habilidades. Existia criatividade, existia envolvimento com a tarefa, existia uma habilidade acima da média. E fez todo um processo de identificação muito detalhado, né? Na verdade, não concluí o processo, né? Comecei a fazer o processo e por um afastamento que eu tive, eu não concluí. Mas fiz um parecer muito detalhado para encaminhar, então, para a neuropediatra dele. E depois a mãe me relatou dizendo que a neuropediatra foi muito indelicada em relação ao meu parecer, dizendo que se ele tinha autismo leve, era lógico que ele tinha altas habilidades de superdotação. E assim, aí eu reforço aquela questão da divergência teórico-conceitual e que interfere na nossa prática. Porque para aquela profissional, não vou dizer que ela está certa ou errada. A partir da perspectiva que eu olho para a inteligência e para as altas habilidades, eu não concordo com ela. Ele apresenta uma característica de dupla excepcionalidade. Só que ela tinha uma outra concepção, tá? Então, assim, para a colega que diz que agrupa eles, eu considero, assim, que nós temos, enquanto profissionais, a capacidade e a sensibilidade para perceber aquilo que é melhor para os nossos alunos, para os nossos estudantes. A família não percebe. É lógico que a gente vai fazer um trabalho de sensibilização, de orientação, de acolhimento dessas famílias, né? Quem sabe fazer um grupo de pais para que você possa ir orientando, sensibilizando, acolhendo isso, tá? Quem sabe pode ser conversando com os profissionais que estão atendendo esses alunos também. Mas se nada disso der certo, tá? Toda a tua prática pedagógica considera importante trabalhar as dificuldades, mas também as potencialidades dele. E isso tu podes fazer dentro da tua sala de aula, dentro do teu espaço. E se tu está fazendo, está percebendo que está sendo positivo para eles, continua, tá? Então, acho que não existe problema nenhum. A outra questão sobre esse processo de medicalização, né? E a gente tem uma série de estudos na área da dupla excepcionalidade, mas sobretudo na área das altas habilidades de superdotação, falando sobre diagnósticos equivocados, né? E talvez já tenha alguns professores já tenham abordado com vocês. Então, não se identifica altas habilidades, mas se identifica uma depressão, um TDAH, um autismo, e se medica, tá? E essa é uma questão que ela é muito séria. Então, aqui a Roberta está aparecendo bem aqui na minha tela. É algo que a gente tem discutido muito aqui na AGASD também, né? E nos grupos de famílias de pessoas com, e quem pesquisa, e quem é familiar. Essa questão dos diagnósticos equivocados e uma fragilidade de estudos por profissionais da psiquiatria, da neuropediatria, da neurologia, na área das altas habilidades de superdotação. Isso é algo que me preocupa muito. Inclusive, eu tenho me questionado. Eu tenho transtorno de ansiedade generalizada ou eu apresento uma ansiedade exacerbada por falta das altas habilidades não atendidas? Não sei. Tá? Então, isso é algo muito complexo e que eu não consigo dar uma resposta para vocês, né? Porque a gente precisa de muito mais estudo também na área médica, na área dos profissionais da psicologia, sobre as altas habilidades de superdotação, porque eu tenho visto assim, que às vezes nem se considera essa característica. Não se considera altas habilidades, se considera a inteligência como algo quantitativo, como um número. E
você olhe para outras questões, tá? E sobre a última questão, né? Memória visual e memória auditiva é altas habilidades? Não sei. Memória, né? Então, ter uma manutenção da memória, ter uma excelente memória, seja auditiva, seja visual, é uma das tantas características de pessoas com altas habilidades de superdotação. Mas ter somente uma memória visual ou uma excelente memória auditiva não significa que a pessoa vai ter altas habilidades. E nem toda pessoa com altas habilidades tem uma excelente memória, porque a gente tem várias características. É uma característica, pode ser que a pessoa tenha altas habilidades, mas se considerando única e exclusivamente ela, não é só isso que vai indicar. Tá? Então, as questões que eu tinha aqui no meu celular, eu acredito que eu respondi elas, tá? Todas. Obrigada, professora Ronice. Já, né, nós estamos já passando o tempo combinado com a professora também. A Roberta só levantou a mão. Roberta, se você quer fazer algum pronunciamento rapidinho. Rapidinho. Sim, a Ronice falou da questão dos transtornos, né, do transtorno de ansiedade generalizada. Às vezes a gente fala também na questão da depressão, mas é importante isso que foi falado, de termos um cuidado. Dentro da psicologia, a gente tem conversado muito a respeito disso, porque as pessoas não conhecem as sobreestabilidades, por exemplo, que é um conceito que vem sendo trazido no estudo feito pela Patrícia Newman. Então, para quem está estudando, mesmo professores, não só da área da saúde, é importante conhecer esse conceito, tá? Porque a gente olha para crianças intensas dentro das escolas, né? E tudo isso vem dessa intensidade. E aí, muitas vezes, o que é confundido com transtorno de ansiedade generalizada, na verdade, é uma grande intensidade emocional que está associada tanto à sobreestabilidade emocional quanto à psicomotora. E outras coisas também por trás, né? Mas só uma contribuição. Obrigada, Roberta. Sim, né? E se tem tantos estudos sendo realizados que sempre precisamos estar nos atualizando, né? Buscando outras leituras, outras vinculações também com autores que vêm trazendo, né, especificações. Então, obrigada, Roberta, pela contribuição também. Bom, de modo geral, penso que as perguntas nós atendemos também. Eu só queria responder uma pergunta que foi, eu entendo, também mais direcionada ao curso, que foi feita, né? Tem uma dúvida, como esse curso ajuda quem não tem pedagogia? E, na verdade, esse curso de aperfeiçoamento, ele não é direcionado só aos profissionais da área da educação especial. Ele é direcionado a professores, seja professores da pedagogia, né, com formação em pedagogia, ou qualquer outra licenciatura, assim como professores que atuam na área da educação especial, no atendimento educacional especializado, porque nós entendemos que o conhecimento a respeito das altas habilidades de superdotação contribui para a formação de qualquer professor. Por quê? Porque vai estar contribuindo para que ele possa identificar, atender também aquele aluno que está lá na sala de aula, né? Que está no seu dia a dia da escola. Então, não necessariamente para quem... o curso não é direcionado só para quem tem pedagogia, né? Ele é direcionado para todas as pessoas, né? Na verdade, os professores, mas qualquer pessoa também, né? Se fosse aberto para outras pessoas que também não estão vinculadas à área da educação diretamente, também seria um conhecimento muito importante, porque também somos família nesse contexto. Então, é por isso que ele se caracteriza, né, como um curso de aperfeiçoamento. E foi questionado também, professora Ronice, sobre os prazos para a atividade final, e eu penso, né, que ainda temos, quanto à possibilidade de prorrogar, né, professora Ronice, os prazos, mas como temos ainda, né, algumas semanas aí de tempo para a realização das atividades, peço que vocês já
vão se organizando, né? É o último módulo do curso, então nós não temos como estender por muito tempo a mais, porque vocês sabem que agora vocês já estão recebendo as orientações para o trabalho final também, né? Então, caso seja necessário, nós podemos conversar depois com a professora Ronice, lá nos últimos dias, sobre a possibilidade de prorrogar. Mas esperamos, né, que vocês possam já se organizando com o tempo, já assistir o filme, já tentar fazer, né, a sua participação nos fóruns. Não esperem para fazer isso tudo na última semana. O fórum, né, professora Ronice, já está aberto, o filme vocês já podem procurar. Então, tudo isso já pode ser realizado, né, conforme a organização do tempo de cada um, para que não fique tudo para as últimas semanas, para a última semana. E, se necessário, claro, né, nós podemos depois pensar numa prorrogação. Mas, como nós estamos já em fase de finalização do curso, esses prazos acabam agora, né, também sendo mais reduzidos. Ok? Então, professora Ronice, passo para as tuas palavras, né, para o encerramento, para você também se despedir e agradecer, né, a todos que acompanharam até esse momento o curso, a nossa aula de hoje do curso, e aqui várias colocações, também se agradecendo as tuas contribuições, a aula, a organização desse momento, que foi muito didático e foi muito produtivo. Obrigada, professora Tatiane. Sobre aquela dúvida, né? Bom, para que serve, né? A grosso modo, para que serve o curso para quem não é da pedagogia ou professor do EE? Eu imagino que aqui nós não tenhamos somente professoras de educação especial ou professoras de atendimento educacional especializado. Talvez nós tenhamos, acredito que tenhamos professores e professoras de sala de aula regular, tá? Ou de sala de aula comum. Eu, como professora de educação especial e que atuo no AE, normalmente, inclusive, né, não é só uma percepção minha, a gente tem, inclusive, publicações que falam sobre isso. Normalmente, os alunos são encaminhados para o AE, para avaliação pedagógica, pelas suas dificuldades. Nesses meus anos de atuação, somente uma vez eu tive um aluno encaminhado pela sua potencialidade. Então, talvez vocês não consigam identificar, realizar um processo de identificação em suas escolas. Seria excelente que aqui nós, né, que todos e todas vocês conseguissem fazer os processos de identificação, né? Mas se na dinâmica escolar não é possível que vocês façam o processo de identificação, vocês conhecendo as altas habilidades de superdotação, as características desses alunos, vocês vão começar, sim, a perceber em suas salas de aula, dentre os seus alunos, os alunos que apresentam essas características. E a partir disso, vocês vão poder encaminhar esses alunos para o atendimento educacional especializado, para que lá seja feito o processo de identificação. Tá? Eu tenho certeza, né, que se vocês realizarem esse curso e parto do pressuposto que com qualidade, com comprometimento de vocês vão ter essas condições. Porque depois que a gente conhece as altas habilidades e começa a estudar sobre, é muito difícil tu estar em uma sala de aula regular e não perceber as características. Eu trabalho muito com os meus colegas professores de sala de aula regular, juntos, fazendo atividades em toda a turma para todos, no ensino colaborativo, e mesmo que eu não seja da área do colega, a gente começa a perceber o aluno que se destaca. Então, esse eu vejo assim que é a grande oportunidade de contribuição de vocês que são professores de sala de aula regular. Claro que, né, vocês também podem estar fazendo o processo de identificação, mas essa é uma grande questão. Reforço sobre as atividades avaliativas, tá? Se houver necessidade, eu tenho certeza, né, que as tutoras vão sinalizar, né, que a coordenação vai sinalizar, e a gente, né, pode estar repensando numa prorrogação de prazo. Mas vocês estão em, né, final do módulo 6, é o último, tem o trabalho final do curso. Então, eu peço para vocês com muito carinho, não deixem para fazer nos 45 do segundo tempo prorrogação, tá bom?
Eu sei que vocês trabalham, que vocês estão estudando, eu sei, não sou insensível, que isso não é fácil, tá? Mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir se organizar, respirem fundo, tá terminando o curso, e vocês vão conseguir fazer. Eu já coloquei um filme que é leve, vocês podem até assistir um filme com a família no domingo, que é bem interessante, não é um filme chato, tá? Então, se vocês tirarem um domingo, vocês assistem o filme, depois que a família vai dormir, vocês ficam ali 1 horinha, vocês escrevem e fazem o trabalho, tá bom? É as 2 atividades avaliativas, tá bom, gente? Então, assim, ó, mais uma vez eu peço desculpa pela minha indelicadeza de me apresentar na metade, mas assim, eu estava me sentindo muito próxima de vocês mesmo, tá? Eu sigo acompanhando o Moodle, então eu reforço, podem colocar as dúvidas de vocês lá, sinalizem para as tutoras que eu respondo, tá? Posso estar respondendo. Agradeço mais uma vez, então, o convite da professora Tatiane de estar acompanhando vocês neste módulo. Eu sei que provavelmente eu deixei vocês repleta de interrogações, mas esta é a área da dupla excepcionalidade. Agradeço por estarem comigo nesta noite aqui no Rio Grande do Sul, bem fria, tá? Então, desejo a todos e a todas um ótimo final de curso. Sigo à disposição, as colegas tutoras, as professoras coordenadoras do curso, que nós temos também um ótimo final de curso e de trabalho. Então, obrigada por estarem comigo neste momento, tá bom? Fiquem todas e todos muito bem. Obrigada, Ronice, então, por esse momento de troca. E nós agradecemos todos que puderam acompanhar, né, nesse dia a nossa aula, os cursistas, as tutoras que estão aqui conosco hoje. Desejamos um ótimo encerramento do módulo 6 e também sigam já as orientações das professoras que estão fazendo contato com vocês, quanto à orientação do trabalho final, né, que já pode também estar sendo produzido no andamento do curso. Então, fiquem atentas a todas as orientações que vocês estão recebendo. Qualquer dúvida, chamem os tutores, eles vão nos passar também todas as dúvidas que vão surgir. Um abraço a todos, a todas e boa noite. Boa noite, obrigada.